Oi, eu sou a Gabi Ometo e hoje a gente vai sair dos livros nacionais para falar um pouquinho de um livro estrangeiro que eu li recentemente, que é O Acordo com o Príncipe Elfo, da Elise Kova, da editora Cabana Vermelha. É uma editora que ultimamente tô dando um olhar mais atento para ela, tô gostando do que eu tô vendo. Algum tempo atrás, eu acho que ano passado, eu li 2 livros deles e um era muito bom e o outro era muito ruim, então eu fiquei meio em dúvida se eu confiava nessa editora, mas agora eu estou tendo surpresas bem positivas. Eles têm um catálogo bem diferente, falando de fantasia, coisas assim que eu estou muito curiosa para ler. Mas o escolhido da vez foi esse, sobre um tema que eu amo muito, que é elfos. Nesse mundo, elfos e humanos são separados por uma... Eu não vou lembrar o nome certo, mas é tipo uma bruma, uma névoa, uma coisa mística. E para manter o equilíbrio entre esses dois lugares, a cada 100 anos, uma humana nasce com poderes mágicos e essa humana vai desposar o rei elfo para assim fazer essa magia, continuar esse equilíbrio. A questão é que os humanos não sabem como funciona, só sabem que a rainha humana escolhida, ela vai velar e ela nunca fala qual é a sua função. Então existem várias histórias que cercam esse mundo, que cercam essa função dela. Só que a história começa com a dificuldade, ninguém encontra essa rainha. Já passou 2 anos e as coisas estão começando a cobrar seu preço. Pessoas estão ficando anormalmente doentes e a pobre da curandeira, Luella, é um nome meio estranho, tá criando múltiplas formas de tentar evitar isso, mas é impossível. Todo mundo que pega essas doenças acaba morrendo e ela fica muito culpada. O reino humano não é o único que tá tendo esses problemas. O reino élfico também, assim, tá passando por poucas e boas, tanto que o rei elfo decide ele mesmo ir na vila humana e procurar a garota. E qual é a surpresa desagradável da Luella ao notar que, na verdade, ela é a rainha humana e algo que eu vou deixar aqui para vocês descobrirem estava tampando os seus poderes, escondendo de todos. Agora ela vai ter que se casar com o elfo, ir pro reino dele sem o treinamento que as outras rainhas humanas tinham por anos. Então ela tá indo lá, sem saber como usar a magia dela, sem saber como se portar. Assim, a receita pra dar ruim. E finalmente a gente descobre qual é a função da rainha ali. Existe um trono onde ela deve se sentar, a sua energia é sugada por esse trono e espalha pela terra, trazendo mais vitalidade. Só tem um problema, a Luella não é tão forte quanto a última rainha, assim como essa última rainha não era tão forte quanto a outra, vocês entenderam? Isso significa que a linhagem dessas rainhas está acabando aos poucos e talvez acabe de vez, e se isso acontecer, os 2 mundos se ferram. O rei elfo também está cada vez mais frustrado, porque por mais que ela sente no trono, aquela coisa sugue ela, ainda precisa mais, a terra pede por mais, e os 2 estão desesperados, os 2 estão descontando um no outro, os 2 têm um começo terrível, eles não se dão bem, eles se odeiam com força, e sim, é um enemies to lovers, ou hates to lovers, acho que é mais hate. Luella não tá muito afim de passar a vida dela dessa maneira, sendo sugada pelo trono, aguentando um rei elfo chato, ela quer voltar pra casa. Então ela decide que ela vai ser a última rainha humana, pois ela vai encontrar uma solução. De uma maneira que não dependa dela e de outras rainhas manter esse equilíbrio. E a história toda vai girar em torno dessa busca, dela tentando sobreviver ali, e principalmente as farpas trocadas entre os 2, que é só maravilhosa. A Luella, ela é bem interessante, ela é uma curandeira, então ela tem o peso de que ela largou todos os seus pacientes. Logo no início do livro, a gente descobre que a magia dela, por mais que estava tampada tanto para os outros sentirem quanto para ela usar, ela colocava um pouquinho de magia ali nas ervas dela, então ela ajudava muitas pessoas. Então ela tem esse peso, ela quer voltar para casa, ela quer voltar para ajudar essas pessoas, porque ela sente esse dever, pois toda a vilazinha dela reuniu dinheiro para mandar ela para estudar, então ela sente que ela precisa cuidar desse povo para pagar essa dívida, mesmo que ela tenha salvado muitas vidas. Ela é uma personagem muito interessante, muito carismática. Mesmo não narrando nenhuma frase do livro, o Rei Elfo é muito interessante. Não vou falar o nome dele por 2 motivos. O primeiro é que tem essa coisa dela descobrir esse nome e porque eu não tenho certeza e não tá na sinopse. Então, melhor não falar nenhum do que falar um errado. Como ele não narra nada, como a gente não tem uma gotinha do pensamento dele, ele é um personagem muito misterioso. Muitas coisas ainda não explicadas seguem ele, sendo o fato dele ser um babaquinha, o fato dele sentir necessidade de proteger a Luella, a criação dele sendo o próximo rei,
e principalmente a relação dele com a antiga rainha humana. Eu acho que isso é super interessante e me deu uma vontade assim de ler até descobrir cada segredo desse rei, e depois que eu descobri cada segredo desse rei, eu continuei lendo porque eu já tava assim, arrebatada pela história. Ele tem aquele arzinho assim, eu sou babaca, mas esse é o escudo pra você não chegar perto de mim, mas você vai chegar perto de mim, e é maravilhoso ver ele derretendo, ver ele amando ela. Ai, é muito fofo. Tô dando spoiler, mas é meio que na cara que eles vão, né, eles vão se aproximar. Mas é muito gostoso ver isso. Sabe uma coisa gostosa também? É vocês se inscreverem aqui no canal rumo aos 400 inscritos! Tomara que a gente já tenha passado essa parte quando eu lançar o vídeo. Rumo aos 500! E... Porque, gente, eu juro pra vocês, a próxima resenha, o livro é ainda melhor. Temos um Enemy Lover, apocalipse e muita coisa. Então, se você não quer perder esse vídeo, se inscreve. E, é claro, né, não perder os outros, que eu tô sempre indicando livros incríveis pra você. A narrativa, como eu falei antes, ela é em primeira pessoa e também ela é narrada no presente, o que, embora, assim, em teoria, faça sentido a gente escrever livros no presente, porque tá acontecendo agora na vida dos protagonistas, mas por algum motivo que eu não sei, eu realmente queria saber de onde sair que a gente tem que escrever no passado. Ao mesmo tempo, é muito mais fácil escrever no passado e meu cérebro, ele tá acostumado a ler no passado. Então, inicialmente, deu um nó, passou alguns errinhos de tempo, então tem alguns verbos que são no passado. Eu imagino que é vício do tradutor, que tá sempre vendo o passado, então acabou escapando. Não é uma coisa que fala, meu Deus, um verbo no passado, vou fechar o livro. Não, são muito pouquinhos, são alguns só. Eu só percebi porque eu falava, olha só que conforto, conhecer esse verbo no passado. Ai, que delícia. Não é uma narrativa que incomoda por ser no presente. Assim, o primeiro capítulo, assim, é meio estranho, porque a gente tá habituado a outro tipo, mas depois que eu passei esse primeiro capítulo, nem percebi mais. Eu achei a escrita da autora bem interessante. Ela é um pouco rasa nos cenários, então a gente entra no mundo élfico e não tem tanta descrição quanto eu gostaria. Ela é bem sequinha nessa parte. Por outro lado, é uma narrativa bem rápida, bem dinâmicazinha, tem bastante fala em vários momentos, então dá essa impressão de ser uma leitura bem mais rápida, contando o fato também que eu devorei a história. Tem um ponto que eu não sei se eu considero ele como um erro, um jogo de palavras que não ficou tão legal, não sei como tá na versão em inglês, porque, sim, meu inglês é péssimo, nunca vou ler livros originais na língua, então vou contar pela tradução que a Luella, ela tem esse problema para resolver e ela vai precisar de algo para resolver, e esse algo, quando aparece, cara, está óbvio que ela vai usar, porque a forma que ela descreve esse algo, ela dá tanta importância, ela dá tanto ênfase, que fala, olha a resposta, assim, e tá na cara, e é no início, sabe, não é alguns pouquíssimos capítulos antes dela encontrar a solução. É no início. Então, a todo momento que eles estão quebrando a cabeça pra resolver o problema, eu tô tipo, ai gente, mas tá lá já, tá na cara, ninguém vê, socorro. Me irritou um pouco, me frustrou. Não é algo assim que estragou a minha leitura, porque ao mesmo tempo eu fiquei interessada em saber quando eles descobririam, como eles descobririam, e eu gostei bastante disso, só que em alguns momentos eu ficava, ai, mas eu já sei, né? Isso é sem graça. Faltou, acho que a autora, a tradução, não sei, fazer um jogo melhor de palavras, tirar um pouco da atenção, porque o importante é que esse item, esse algo, algo, assim, tô tentando não dar indicação para vocês, é usado ao longo do livro várias vezes. Então ela não precisava dar um foco tão grande logo no início, porque ela, sim, vai ser usado várias vezes, então por que você precisa descrever com tanta ênfase, com tanta... dando importância a essa coisa, repetindo a frase para não passar o spoiler. Então eu achei que ela errou um pouquinho nisso, mas foi um dos poucos erros também que eu percebi, porque eu sou chata, vamos falar a verdade, eu sou uma pessoa chata. Eu adoro a construção do relacionamento deles, seja as brigas, seja os momentos de vulnerabilidade, seja o momento que alguém espia conversas que não deviam, ou aquele momento que a protagonista se coloca em perigo e o protagonista vai lá pra salvar ela e fala, não, ninguém pode machucar, que derrete o nosso coração. É um desenvolvimento bem gostosinho, bem legal, dá pra ver todas as fases deles começando a se gostar, deles percebendo esse sentimento e se entregando a ele. É um bom momento para falar que existe uma parte que tem a pegação aqui, mas se você tem algum problema com isso, eu acho que tá tudo bem pra você ler, tá? Não é uma história
hot. Longe disso, a cena é super leve, assim, não tem nada de descrição, o que é um erro, na minha opinião, porque eu queria ver a pegação forte, pegação descritiva, explícita, mas não tem. Também funciona essa coisa, essa leveza deles. Então, se você é uma pessoa que não gosta muito de hot, você pode ler esse livro, porque ele tem, acho que o quê? As 2 cenas, assim, não é muita coisa não, é bem pouquinho, o que é uma decepção, porque eu adoro livros que tem hot. Mas ter ou não ter hot não interfere na nota, tá bom? E por último, esse é um livro único. Eu vi na editora que estão lançando um novo livro da Elisa Cova, porém dessa vez de féricos. E agora eu não sei se vai ser num mundo totalmente novo ou vai ser nesse mundo, porém a história é em outro tempo, outro universo, não sei. Porque tem o nome lá do Férico, rei, mas eu não lembro o nome do livro. Gente, assim, eu não lembro o nome do rei elfo, vou lembrar o nome do homem que nem aparece, só é citado. Não dá, então eu vou esperar lançar, vou ler e descobrir, mas provavelmente não vai ter necessidade nenhuma de ler esses 2 livros, porque lá tá como livro único os 2, então se for no mesmo universo vai ter o famoso easter eggzinho que a gente vai pegar, mas nada que influencie muito na leitura. Eu achei a história extremamente interessante, foi um sopro de ar fresco no meio das leituras de janeiro, porque teve várias que eu não gostei muito, que eu não tava empenhada, e eu tava sentindo aquela pressão de que eu precisava encontrar livros para resenha, então esse foi assim uma leitura muito gostosa, uma leitura que veio na hora certa. Os personagens são incríveis, são divertidos, são gostosos de acompanhar, são instigantes pra gente acompanhar eles. E a narrativa, principalmente, é bem gostosa, bem fluida, me manteve acordada, ela não me dá sono. E eu dei 4 estrelas pro livro. Ele não é perfeito, mas ele chega bem perto, eu gostei bastante da história. E vou conhecer mais livros dessa autora, porque eu gostei bastante. E se você ficou curioso, o link do livro vai estar aqui na descrição. A editora Cabana Vermelha disponibiliza livros no Kindle Unlimited, em e-book e também para vocês que têm dinheiro para gastar livro físico, porque eu queria, porque a capa, gente, eu não falei disso antes, mas a capa é linda. O que me chamou a atenção primeiro foi a capa. Quando eu cliquei na capa, começou a aparecer tanta capa linda que agora eu tenho um monte de livro da Cabana Vermelha para ler que são interessantes e tem uma capa deslumbrante. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante, vocês sabem, se inscreve no canal, porque eu estou sempre trazendo livros incríveis para vocês conhecerem. Compartilhe esse vídeo com um amigo que ama elfos e talvez vá gostar de conhecer esse livro e vai me seguir nas minhas redes sociais, que eu estou sempre falando das minhas leituras, dos meus livros, da minha gata, de tudo um pouco. E também, é claro, vá conhecer meus livros Pequenos Desejos e O Canto da Sereia. O link vão estar aqui na descrição, tanto dos meus livros quanto o livro citado aqui hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!